Boa tarde a todos. Antes de dar início à reunião, só gostava de saber se nos estão a ouvir nas devidas condições, portanto, para que isso levantar o dedo é uma excelente forma, que é uma reação física e, portanto, nós conseguimos percepcionar, porque às vezes continuamos a ter aqui alguns constrangimentos decorrentes das videoconferências, mas, portanto, já estando tudo em ordem, parece-me que, segundo os serviços me vão dizendo, já estará tudo. Já estão todos? Tá. Pronto, tenho a indicação que já estarão todos então, agora sim, depois deste momento prévio, boa tarde a todos, vamos dar início a mais uma reunião do Grupo de Trabalho das Pessoas com Deficiência, que é um grupo de trabalho no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social, bem como da primeira Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e no âmbito daquela que tem sido o trabalho e o nosso programa de ação, digamos assim, vamos dar hoje início à audição de mais uma entidade, neste caso uma audiência que nos foi solicitada pela Plataforma das Organizações para a Formação Profissional e Emprego de Pessoas com Deficiências, portanto, sobre o Programa Operacional para a Inclusão Social e Emprego. No seguimento desta audiência, nós agendámos para a data mais próxima, foi-nos pedida com alguma urgência e, portanto, dito isto, eu aproveito para dar as boas-vindas à Fátima Januário, à Dora Redroelho, peço desculpa, Joaquim Pequicho, Carla Silva, Mário Pereira, António Ribeiro e José Duarte, julgo que não me esqueci de ninguém, e feita esta apresentação daqueles que são os nossos interlocutores, que saúdo naturalmente, vou dar-vos uma nota de como é o funcionamento das audiências neste grupo de trabalho, sendo que dispõem de um período de 10 minutos para uma intervenção inicial, que repartirão conforme entenderem e acharem melhor entre todos. Só gostava depois que nos sinalizassem para ficar devidamente registado, se houver mais que uma intervenção, quem vai intervir no momento seguinte. E depois dessa intervenção inicial, segue-se um período de intervenção por parte dos grupos parlamentares de 5 minutos cada grupo parlamentar e depois seguir-se-á uma segunda parte onde algum assunto que achem importante ainda explanar, responder alguma dúvida, o que quer que seja, colocada pelos diversos grupos parlamentares, dispõe novamente 10 minutos. Também já, antes de vos dar a palavra, como entenderem naturalmente, deixe-ter já nota que se tiverem algum contributo escrito, algum documento, algum elemento que julguem importante fazer chegar a este grupo de trabalho, podem mandar por e-mail e eu farei, naturalmente, juntamente com os serviços, distribuir por todos os grupos parlamentares para que depois possam dar o seguimento. Estou já a dar esta nota prévia porque é o que acontece grande parte das vezes nestas audiências e audições que aqui vamos fazendo e assim já agilizamos desta forma e nós fazemos chegar naturalmente a todos os grupos de trabalho. Portanto, dito isto, mais uma vez renovo os cumprimentos e tenho a palavra para uma intervenção inicial de 10 minutos. Sim, então, boa tarde. Agradecemos já a Excelentíssima Coordenadora e demais deputadas e deputados que formam este grupo de trabalho sobre os direitos das pessoas com deficiência. Saudamos e agradecemos a rapidez... Só dar uma nota que não o estamos a ver. Agora sim, agora sim. Estão a ver? Agora sim. E saudando e agradecendo a rapidez com que esta audição foi marcada, permitam-nos, em primeiro lugar, recordar esta plataforma que entrega a FENACERS, como já vimos, a Federação das Associações de Paralisia Cerebral, a Humanities e a Forma. As nossas federações têm vindo a trabalhar em conjunto as problemáticas relacionadas com a formação profissional e o emprego das pessoas com deficiência, representando as entidades do setor social que desenvolvem programas de formação profissional e apoio ao emprego para pessoas com deficiência e que, em sede do Fórum para a Integração Profissional, onde em conjunto com a IFP acompanhamos estes programas. O pedido desta audição está relacionado diretamente com os problemas que afetam a formação profissional das pessoas com deficiência e incapacidades, nomeadamente nas regiões Norte, Centro e Alentejo, e nesta fase de transição entre os quadros comunitários. Nas regiões de Valdo Tejo, Lisboa e Valdo Tejo e Algarve, o IFP, que não estão no âmbito do PAUISO, o IFP tem vindo a lançar programas provisórios que têm acautelado os próprios, que têm acautelado a situação. A causa dos problemas é a demora da definição dos programas operacionais que enquadrarão a formação profissional das pessoas com deficiência em Portugal, no Portugal 2030. Esta indefinição faz com que ainda não seja possível lançar novas candidaturas e, consequentemente, não seja possível lançar novos recursos.
No POIS, as operações foram programadas em ciclos de 36 meses, tendo o último iniciado em janeiro de 2019, com fim previsto para dezembro de 2022, que, por efeitos das suspensões decorrentes do Covid-19, foi alargado até junho de 2023. Mas para que este modelo funcione de forma fluida, têm de ser lançadas novas operações, ano sim, ano não. Assim, deveria ter sido lançada uma nova operação que permitisse o início de cursos novos no início de 2021. E assim, objetivamente, estaremos já com um ano de atraso relativamente à normalidade necessária. E esta situação não pode, obviamente, deixar de ter consequências muito gravosas, nomeadamente para as pessoas com deficiência e incapacidade, porque uma vez que os últimos cursos de formação inicial, com o mínimo de 2.900 horas, começaram no primeiro semestre de 2021. Portanto, neste momento não é possível admitir novos formandos, o que tem impactos muito importantes, sobretudo para jovens que terminaram a escolaridade e não têm capacidade para ingressar diretamente no mercado de trabalho. Para as cerca de 125 organizações que promovem programas de formação profissional em Portugal continental, o facto da generalidade das organizações terem ações que irão a terminar no início de 2023 esconde uma realidade que é muito penosa. Na verdade, embora se mantenham algumas ações até ao primeiro semestre de 2023, o facto é que já em 2021 terminaram as componentes de formação em sala ou a oficina de muitos cursos. E desta forma, os formandos vão passar a realizar estágio e o que nos primeiros meses de 2022 terminarão completamente os cursos começados no início de 2019. Portanto, os cursos que continuam ainda a decorrer são iniciados já em 2020. Isto significa que já há entidades formadoras com formadores internos sem formandos, sem cursos, para administrar, e que este número irá crescer paulatinamente até se tornar insustentável, pois o financiamento é condicionado ao volume da formação realizada. Assim, a solução que temos vindo a reivindicar junto do IFP e do POIS é a abertura imediata de novas candidaturas, ainda que num regime de transição. O Sr. Presidente do POIS sempre nos disse que isso seria possível dependendo apenas de uma decisão política que acreditamos ter sido dada pela deliberação número 27 de 2021, que faz criou um mecanismo extraordinário de antecipação do Portugal 2030. A plataforma lançou recentemente um inquérito às suas associadas, a que responderam sensivelmente metade das 25 entidades envolvidas. Perguntadas sobre os impactos sobre recursos humanos se não abrirem novos cursos em janeiro de 2022, apenas 4 entidades dizem não ser afetadas. Se isso acontecer em abril, já são apenas 2 que dizem não ser afetadas. Mas se for apenas em junho, todas serão afetadas, ao nível que vai do despedimento de alguns formadores e técnicos ao encerramento total da formação profissional. E embora os problemas das pessoas estejam sempre à frente dos problemas das instituições, é verdade que sem esta rede de instituições que asseguram respostas de proximidade, os problemas das pessoas com deficiência no acesso à formação e ao emprego não terão resposta. Assim, o que solicitamos a Vossas Excelências é uma intervenção no sentido de sensibilizar o IFP e o POIS para a necessidade do lançamento imediato de novas candidaturas de formação profissional para as pessoas com deficiência. E, dito isto, muito obrigado. E temos alguns colegas que queriam acrescentar mais alguma coisa. Se ainda não esgotei o tempo. Isso. Ainda não esgotou 4 minutos e 57 segundos. Para ser rigorosa, ainda dispõe de mais cerca de 5 minutos. Está a palavra aos colegas. Se não pretenderem dividir, já agora permita-me, se não pretenderem dividir, também podem para o fim deixar para as questões e nós fazemos aqui, digamos, um alargamento do período para possíveis respostas, fazendo uma espécie de compensação, se entenderem que pode ser mais profícuo naquelas que são as vossas preocupações e, portanto, até podemos fazer mais dessa forma que nós temos aqui uma certa tendência para fazer uma compensação. Portanto, mas agora precisava que me dessem nota para ver se passo a palavra aos grupos parlamentares ou não. Sim, podemos passar. Muito obrigado. Então, depois no fim acrescentaremos, temos mais um pouco de tempo para isso. Então, obrigada. Então, passarei de imediato, assim sendo, a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Marta Freitas.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Aproveito para cumprimentar todos os representantes aqui que estão presentes da Plataforma das Organizações para a Formação Profissional e Emprego das Pessoas com Deficiência, a FAPC, FENACERS, Formam e Humanitas. Agradecer pelo pedido desta audiência. É sempre importante ter consciente do ponto de situação no que respeita, neste caso, nesta matéria relativa à matéria de formação e inclusão das pessoas com deficiência nesta formação profissional e saber o ponto de situação e claro que estamos sensíveis a esta matéria e reconhecemos realmente a importância de ver este cenário e de sensibilizar para que se regularize toda esta situação, que acreditamos que tenha havido algumas alterações, nomeadamente mediante um cenário de pandemia, mas que tudo agora se normaliza e é importante estar atento a estas matérias, porque sabemos que é essencial garantir o acesso à formação das pessoas com deficiência, bem como também a futura inclusão no mercado de trabalho. Tem sido esse o objetivo do governo português, quer dizer, e sabemos, e relembrando aqui, portanto, faz sentido que se normalize toda esta situação, porque estamos num projeto contínuo de garantir a implementação das cotas, do acesso ao trabalho, também esta agora integração e participação na agência Valor UT, que é para apoiar as pessoas nessa inclusão do mercado de trabalho, bem como as empresas, toda a estratégia que tem sido debatida relativamente à formação e à inclusão do trabalho das pessoas com deficiência, tanto na Estratégia Nacional Europeia, quando Portugal estava à frente da presidência portuguesa da presidência no Conselho da União Europeia, bem como agora no âmbito da Estratégia Nacional de Inclusão das Pessoas com Deficiência, que foi agora publicada no final de agosto. Tudo, como também as medidas estão previstas no Plano de Recuperação e Resiliência, nesse sentido de aumentar a qualificação das pessoas com deficiência, bem como o acesso à formação ao trabalho, faz sentido que se contribua para que todas as medidas sejam efetivas e eficazes. E, portanto, temos a agradecer realmente esta vontade das organizações participarem, de nos darem conta do ponto de situação e portanto, e neste sentido sensibilizarmos as entidades competentes para que todo este processo que se tem feito, para que realmente seja uma realidade e seja normal esta oportunidade de acesso à formação, bem como depois a entrada no mercado de trabalho das pessoas com deficiência, seja realmente um cenário normalizado e um cenário eficaz e, portanto, só agradecer estes contributos e estamos sensíveis a estas matérias, claro. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Carla Madureira. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Uma boa tarde às senhoras deputadas e aos senhores deputados presentes e um agradecimento especial a todos que fazem, a todas as associações que acompanham a plataforma das organizações para a formação profissional e emprego de pessoas com deficiência. Agradecemos os contributos que aqui deixaram, que serão pertinentes para a nossa atuação. De facto, o que ouvimos deve deixar-nos a todos preocupados, mas deve deixar mais preocupado o Governo. É que a inclusão das pessoas com deficiência tem sido anunciada por este Governo como um objetivo estratégico para a valorização de todos os cidadãos. O PSD tem dito e vai continuar a dizer que aplaude, de facto, este desígnio do Governo, mas a verdade é que os factos são factos e o Governo continua a falhar com as pessoas com deficiência. É que não basta termos este documento que foi publicado tardiamente, apenas agora no final de agosto. Estou a falar da Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência. Se olharmos para esta estratégia, os objetivos e as ações previstas para dinamizar o apoio à inserção profissional das pessoas com deficiência, de facto, ela está aqui, mas por aquilo que
acabamos de ouvir, está a falhar e as pessoas com deficiência estão a ter dificuldade no acesso a estes cursos de formação profissional. O Governo também tardiamente anunciou o estudo para a reforma antecipada para as pessoas com deficiência. Ainda não temos grandes pormenores sobre este estudo, estaremos a estudá-lo naturalmente e vamos estar muito atentos, mas esta semana, e um outro exemplo grave deste apoio que continua a falhar, é que não basta dizer que a deficiência é um desígnio nacional, é preciso dar provas de que, de facto, o Governo está preocupado com todos e, nomeadamente, com as pessoas com deficiência. Dizia eu que ainda esta semana tivemos a notícia de 8.000 crianças que continuam à espera de apoios para deficiência, uma bonificação do apoio de família para crianças aos 10 anos que está tarde, e as pessoas não podem esperar, as famílias desesperam por estes apoios, as crianças necessitam deste apoio e o Governo continua a fazê-las esperar. Queria perguntar-vos se esta estratégia nacional para a inclusão das pessoas com deficiência, nomeadamente estes objetivos traçados, serão de facto o suficiente para resolver estes problemas das pessoas com deficiência no acesso à formação profissional? Será com estas medidas e com estas ações previstas, pelo menos no papel elas estão aqui previstas, que vamos resolver o problema? E gostaria também de vos perguntar as reflexões que fizeram sobre o emprego de pessoas com deficiência nesse Encontro Nacional Virtual da Organização de Formação Profissional e Emprego para Pessoas com Deficiência, se podem aqui deixar refletidas algumas destas reflexões, e se o programa de empregabilidade para pessoas com deficiência no Grupo Jerónimo Martins poderá ser replicado para outras empresas e de que forma poderemos ajudar a que este bom exemplo possa ser uma mais-valia. Agradecemos uma vez mais e a vossa disponibilidade para partilhar convosco estas dificuldades do acesso aos cursos profissionais e, claro, ao emprego das pessoas com deficiência. Bem-haja. Obrigada, Sra. Deputada. Passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Diana Santos. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Saudar as deputadas e os senhores deputados aqui presentes e uma saudação ainda mais especial a todos os membros da Plataforma das Organizações para a Formação Profissional e Emprego das pessoas com deficiência aqui presentes e que nos vieram dar conta de uma situação que já é amplamente conhecida, que é de facto a precariedade que a plataforma apresenta, não é? O POIS. Nós já há muito tempo sabemos que a disponibilização de verbas às vezes traz problemas estruturais e acredito tenham sido agravados agora com todo o contexto pandémico. No entanto, a situação que vocês aqui nos relatam é de facto gritante e se não tomarmos medidas muito rapidamente, acreditamos que traga consequências de primeira linha, claro, às pessoas com deficiência e às suas famílias, que serão muito prejudicadas, mas também às organizações que vivem destes apoios para conseguir ter aqui também a sua estrutura e para conseguirem de facto manter também os seus empregados, não é? Que muito nos fazem falta a todos nós para que se materialize de facto o compromisso que é a empregabilidade das pessoas com deficiência. Eu gostaria de saber, aproveitar que estão aqui representadas 4 grandes organizações que exercem trabalho nesta área, eu gostava de perguntar qual é a vossa opinião, caso tenham tempo para falar sobre isso, sobre o teletrabalho para pessoas com deficiência, nomeadamente nos empregos em que assim o possa acontecer. E gostava que dessem a vossa reflexão, opinião, nomeadamente sobre as possíveis pressões que poderá haver por parte das entidades patronais para que as pessoas se mantenham em teletrabalho. É uma preocupação que é do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, se em ir para a frente com uma proposta neste sentido e das consequências que aí possam advir, quer ao nível das próprias entidades empregadoras, quer também da promoção de condições de socialização, etc., para estas pessoas. Depois gostaria também de saber a vossa opinião e as vossas reflexões sobre a pertinência da atual oferta formativa profissional mediante as necessidades das entidades empregadoras. Se vocês sentem que os recursos que existem são adequados e são suficientes para estas necessidades que as entidades empregadoras apresentam.
E depois também, da nossa parte, dizer-vos que estamos totalmente disponíveis para colaborar naquilo que for necessário e que obviamente faremos pressão junto das entidades das entidades competentes para que se concretize esta vossa necessidade de facto de haver aqui uma urgência na disponibilização imediata de novas candidaturas. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passaria de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Diana Ferreira. Desculpe, são duas Dianas, isto é sempre uma complicação. Sentadas lado a lado, Diana Ferreira. Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar o conjunto das entidades que solicitaram esta audiência ao Grupo de Trabalho da Deficiência, agradecendo também, desde já, a intervenção inicial que foi feita, colocando um conjunto de preocupações sobre, no fundo, os fundos comunitários disponíveis, os fundos do POIS disponíveis para a formação profissional das pessoas com deficiência. Eu penso que isto se enquadrará no eixo 3 deste mesmo programa operacional, mas há algumas questões, ou algumas observações, diria eu assim, que da parte do PCP não podemos deixar de fazer em relação às matérias da formação profissional e do emprego. Primeiro, começando por dizer que há uma resolução da Assembleia da República de 2018, a resolução 233, que resulta também e de agendamentos feitos também por parte do Grupo Parlamentar do PCP, na qual estão efetivamente refletidas um conjunto de preocupações sobre as questões da formação profissional para as pessoas com deficiência. Seja na necessidade de o Governo garantir que a formação profissional corresponde à aquisição de conhecimentos, de capacidades, de competências para a inclusão na vida ativa, com um plano de formação profissional amplo e diversificado, que não seja uma formação afunilada só em meia dúzia, passo a expressão, de áreas, como tem sido efetivamente a prática, e que naturalmente todo este plano de formação profissional diversificado e amplo seja elaborado em conjunto tanto com as organizações representativas das pessoas com deficiência, como também com todas as entidades e instituições que desenvolvem as ações de formação profissional e de emprego para as pessoas com deficiência. Ao mesmo tempo também a necessária articulação entre os vários centros de formação profissional e as escolas, porque a questão do acesso ao emprego com direitos já agora para as pessoas com deficiência, porque muitas vezes falar-se também do cumprimento das cotas, e era também uma coisa que nós gostaríamos de pedir a vossa reflexão, se é que têm também algum conhecimento ou alguma informação sobre isto, nomeadamente do cumprimento das cotas no setor privado. Porque o cumprimento das cotas de emprego para as pessoas com deficiência no setor público está naturalmente dependente da abertura de concursos na administração pública, e durante muitos anos eram as autarquias locais que garantiam o cumprimento dessas cotas por força também dos concursos públicos que abriam no âmbito das próprias autarquias locais, mas no setor privado importava saber, considerando também o conhecimento que possam ter, se há o cumprimento de uma lei que já foi aprovada na Assembleia da República, nomeadamente das cotas para as pessoas com deficiência no setor privado. Ao mesmo tempo, também colocávamos como uma necessidade nesta mesma resolução esta articulação, porque o cumprimento dos direitos das crianças e jovens com deficiência no acesso a uma escola pública e inclusiva, que garanta também a aquisição de um conjunto de conhecimentos e todo um percurso escolar que permita a sua inclusão no futuro no mundo do trabalho, digamos que não é também pouco importante nesta reflexão sobre as matérias da formação profissional e do direito ao emprego para as pessoas com deficiência. Aliás, falavam também na vossa intervenção inicial que um dos problemas que há tem a ver efetivamente com o facto dos jovens saírem da escolaridade obrigatória e depois ficarem um pouco num limbo, sem nenhum futuro, digamos assim, não têm continuidade de um ponto de vista de estudos, muitas vezes não têm formação profissional e também não têm emprego. E esta é uma realidade até sobre a qual
o PCP em tempos fez audições específicas, também aqui tentando encontrar soluções e propondo soluções, sendo que a formação profissional, naturalmente, como caminho e resposta para este problema, é também uma dimensão importante. Além da continuidade dos estudos, porque o acesso ao ensino superior também não pode, no caso dos jovens que o queiram fazer, não pode aqui ser condicionado, devendo sim as instituições de ensino superior públicas garantirem as condições para que as pessoas com deficiência possam frequentar essas mesmas instituições no ensino superior, assim o pretendendo. Por isso, todas estas dimensões são, no nosso entender, questões que não podem estar arredadas desta discussão. Percebemos o problema concreto, no fundo, da necessidade de uma abertura de novas candidaturas que permitam também atualizar a formação e que permitam incluir, penso eu, que também é isso que pretendiam, mais jovens na formação profissional, mais pessoas com deficiência na formação profissional, e da nossa parte, naturalmente, que interviremos no sentido de responder a essa mesma solicitação. Pedíamos também que, no âmbito da questão do emprego e da própria formação profissional, nos transmitissem as vossas reflexões, as vossas preocupações, para que também, a partir daí, possamos encontrar as soluções que as resolvam. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Findas aquelas que é o período de intervenção dos diversos grupos parlamentares, passava de novo a palavra para uma resposta a estas questões que aqui foram colocadas ou algum contributo que nos queiram passar. Disponho de 10 minutos. Estão-me a ouvir? Sim, antes de passar a palavra aos colegas, nós temos aqui 3 elementos do grupo. Sim, eu estou a ouvir. Sim, eu estou a ouvir. Deixa... Não. Eu não sei se a ligação está em condições, mas por forma a que talvez seja mais fácil, eu vou fazer de outra forma se concordarem. Eu iria citando cada um dos membros que está aqui presente e, portanto, passar-lhe, digamos, a palavra para ver se quer acrescentar alguma coisa. Talvez isto nos ajude. Começaria pela Fátima Januário, da FEAPPC. Portanto, se pretender acrescentar alguma coisa, tem a palavra. Olá, boa tarde. Eu não sou a doutora Fátima, sou Carla Silva da FENACERCI. Queria partilhar convosco que os elementos que querem participar da reunião e querem dar os seus contributos têm os microfones bloqueados. Vou já ver junto dos serviços o que é que se passa. Com certeza. A doutora Dora, o doutor António e o doutor José Duarte estão sem possibilidade de aceder ao microfone. Então, dê-me só um instante, são aqueles constrangimentos, já vou ver junto dos serviços o que é que se passa, está bem? Com certeza, obrigada. Já está resolvido. Quem irá falar em primeiro lugar? Só para saber que é por causa de se desbloquear os microfones à distância. Sinalizem com um gesto, por favor, que é para eu saber quem é. Dora, é a doutora Dora que vai falar em primeiro, certo? Portanto, já estou aqui junto dos serviços, está preparado. Segundo os serviços, está em condições, faz favor, pode iniciar. Muito boa tarde. Penso, agora sim já tenho som. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde aos meus colegas também, que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar, e novamente agradecer a disponibilidade com que nos foi agendada esta reunião. Relativamente às várias questões que nos foram devolvidas, são várias, como eu disse, e portanto sobre muitas delas teremos também nós que refletir e ponderar uma resposta uníssona entre as várias organizações e que espelhe aquilo que é a realidade do nosso contexto de trabalho. Em particular, e relativamente a alguma ou duas questões, nós podemos dizer que já estamos a trabalhar sobre as mesmas, nomeadamente as questões dos referenciais e das saídas profissionais e da sua adaptação ao mercado de trabalho.
Não existem candidaturas que sejam feitas sem que haja um estudo daquilo que são as necessidades territoriais em termos de mercado de trabalho e a auscultação das entidades empregadoras. Pelo que todas as candidaturas são sempre realizadas com aquilo que são os dados territoriais em termos de necessidades de mercado de trabalho, usando para esse fim tanto aquilo que são as informações prestadas pelas entidades empregadoras, como os dados disponíveis a nível nacional sobre aquelas que são as profissões mais adequadas. A este respeito, devo ainda dizer que nós fazemos parte de um grupo de trabalho com o IFP, em que estamos a trabalhar novos referenciais de formação, tanto para o nível, um nível que atribui também um 9º ano de equivalência, mas também para o 12º ano, e no sentido daquilo que é o alargar e o aumentar a escolaridade das pessoas com deficiência e incapacidade. No entanto, também devo dizer que esses trabalhos estão em pausa. Posso referir que no âmbito dos referenciais para o nível secundário foram realizadas novos referenciais com novas saídas profissionais, no sentido de dar resposta àquilo que foi questionado pela senhora deputada, mas que neste momento estão para aprovação na Agência Nacional para a Qualificação. E sobre esta matéria, e uma vez que foi colocada, também devemos aqui deixar a nossa preocupação, porque obviamente é a nossa intenção formar as pessoas, formá-las bem e formá-las para postos de trabalho que sejam necessários para o país e contribuam para a produtividade coletiva. Portanto, este processo também terá que ser agilizado. Obviamente, também, relativamente à questão da continuidade nas escolas, nós existimos para aqueles que precisam de nós. Os que não precisam de nós, nós apoiamos e somos defensores da sua integração na escolaridade regular, até ao máximo que seja a sua competência. Não podemos, no entanto, descurar que existem pessoas com dificuldades específicas e ritmos de aprendizagem diferentes, e é para esses que nós existimos e com esses que nós trabalhamos. E, portanto, é a esses que prestamos apoio e pretendemos, obviamente, dotá-los também das competências, não só profissionais, mas das soft skills necessárias para que se possam adaptar àquilo que também é um movimento muito rápido, tanto em termos de aprendizagens de soft skills, como em termos de aprendizagens no mercado de trabalho. Relativamente às restantes questões, e porque também foram várias, nós colocámos 2 preocupações, mas recebemos talvez umas 15 perguntas. Neste momento teria que ponderar a minha resposta e, obviamente, conversar em sede de plataforma para poder pronunciar-me de uma forma mais maturada. Agradeço o tempo de que dispus e um bem-aja. Obrigada. Passaria então, seria o Sr. António Ferreira, certo? Ribeiro, peço desculpa. Agora. Muito boa tarde a todos, cumprimento também os meus colegas e todos os grupos parlamentares presentes. Eu não vou responder a nenhuma questão, tal como disse a doutora Dora, precisamos de ponderar entre as 4 entidades que compõem esta plataforma, de forma que as nossas respostas sejam o mais cooperantes possível, face às questões que nos foram colocadas, mas cingimos só àquilo que nos trouxe aqui e que fez avançar o nosso pedido de reunião com esta comissão, no sentido de o que é emergente neste momento, porque também não conseguimos resolver os problemas do mundo inteiro de uma só assentada. O que é urgente neste momento é darmos aqui um empurrão à necessidade de abertura urgente de novas candidaturas, ao abrigo de uma coisa que se chama candidaturas de transição, já antecipando o financiamento do Portugal 2030, mas com, julgo eu, as regras atuais e que estão em vigor no Portugal 2020. Seria, se conseguirmos todos juntos dar este empurrão para que se materialize a abertura de candidaturas com a devida urgência, iremos evitar o colapso de um sistema que existe há mais de 20 anos e que, se nada for feito de imediato, e quando digo isto de imediato é mesmo pela urgência que é necessária, a comunicação inicial do colega Dr. Mário Pereira deixem-me dizer isto, tem um crivo de diplomacia, mas que eu queria aqui sublinhar a urgência, a necessidade, o imediatismo de abertura de candidaturas para se evitar o colapso de um sistema, e um colapso que pode ser
que pode acontecer a conta-gotas, não se vai sentir, porque cada entidade fecha a sua parte da formação, vão acabando os cursos, não há mais vagas, não entra mais dinheiro no sistema, isto não se vai sentir. E quando se for a dar conta, não existe sistema de formação profissional e emprego de pessoas com deficiência. Termino a minha intervenção. Muito obrigado a todos pela atenção, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a nós. Segundo eu entendi, ainda estaria o Sr. José Duarte, ou não percebi bem, porque isto às vezes tivemos aqui alguns problemas de comunicação, mas se percebi bem que ainda quereria intervir. Se assim for, temos o Mário Pereira com a mão levantada, acabei de ver agora depois, então dá-lhe a palavra de seguida. O Sr. Mário Duarte tem o microfone desligado. Agora sim, já está. Já pode. Continuamos sem no ouvir. Boa tarde. Cumprimentar os senhores deputados e os meus colegas da plataforma. Era só para salientar, a minha colega Adora e o Tosé já falaram da pertinência da abertura das candidaturas, mas era sobretudo fazer uma pergunta aos senhores deputados se o entendimento que têm, que nós, plataforma, temos, que a deliberação que foi publicada, de alguma forma, consubstancia já e cria a possibilidade de abertura de candidaturas de transição. Se assim for, com a vossa ajuda e com a nossa insistência, que estas candidaturas sejam abertas o mais rápido possível. Porque, como perguntava a senhora deputada, uma das senhoras deputadas do Bloco de Esquerda, aquilo que acontece é que ficam 2 anos letivos, ficam o final de 2 anos letivos sem nenhuma possibilidade de os jovens que terminam os seus ciclos escolares de poderem frequentar as nossas ações de formação profissional, que caso seja necessário, como disse a minha colega Adora. Portanto, é muito importante, não só as questões, e aproveitava também para desde já dizer-lhes que poderemos fazer chegar e faremos chegar a nota introdutória que fizemos, que o meu colega o Dr. Mário fez, onde poderão constatar todas essas questões, mas é mesmo muito importante a abertura de candidaturas nesta fase e, na nossa opinião, se é a vossa opinião, assim como a nossa, que a deliberação já legitima de alguma forma a opção política e a decisão política que era necessária. Obrigado e boa tarde. Obrigada. Nós passaria a palavra, porque vejo a mão levantada, e desculpem, eu do local onde estou tenho alguma dificuldade em conseguir ver essas sinalizações online, do Dr. Mário Pereira. Microfone também está desligado. Agora sim. Ok, obrigadinho a todos, mais uma vez, uns cumprimentos. Eu gostaria só de dizer aqui 2 coisas muito rápidas em relação a algumas questões que foram levantadas. Uma delas tem que ver com, evidentemente, a importância da Estratégia Nacional para as pessoas para a deficiência e para as pessoas com deficiência. O problema é que a Estratégia Nacional é como se fosse uma bicicleta, não é? E nós somos uma das rodas da bicicleta. E a verdade é que neste momento Agora bloqueou, vamos tentar resolver o problema da comunicação, porque deixámos de... A imagem congelou e deixámos de ouvir. Mas é de lá, segundo me estão a informar, os serviços, o problema não será aqui da Assembleia, mas será da ligação... Será da ligação aí, portanto... Vamos aguardar, se calhar, que volte a tentar reentrar. Portanto, de qualquer forma, eu aproveitava, porque parece-me que não falou ninguém da FENASSERSI, e, portanto, enquanto se tenta resolver aqui o problema da ligação, caso assim entendam, a doutora Carla Silva, da FENASSERSI, se quisesse acrescentar alguma coisa. E depois eu voltaria a passar a palavra ao doutor Mário Pereira, porque, de facto, estamos com um problema, como já todos perceberam. Claro. E, portanto, caso assim entenda... Joaquim Quis, da FENASSERSI, se me permitir. Joaquim, desculpa. Então, peço-lhe desculpa. Muito então, bem, mas tenha a palavra. Naturalmente, apresentar os cumprimentos em nome da FENASSERSI. Os colegas que integram a plataforma
têm sido muito objetivos naquilo que nos traz esta audiência, no sentido de transmitir um conjunto de preocupações, que são preocupações que não podem, do ponto de vista temporal, têm que ser incorporadas neste momento para termos uma resposta objetiva, por força daquilo que já foi explicado relativamente a este sistema e eu diria, àquilo que pode ser, não o colapso, como disse bem o António Ribeiro, não o colapso assim iminente, mas um colapso que quase que é invisível, mas que está a acontecer, quer dizer, e isso é preciso percebermos que temos que arranjar uma resposta rápida. Obviamente é uma resposta que é da administração, que é da governação, mas que naturalmente contamos com a solidariedade e com o espírito de cooperação que esta Assembleia e que os deputados da Assembleia têm com toda a certeza relativamente a este sistema que nós representamos. E por isso, esse é talvez o foco. Obviamente há questões aqui que são colocadas e que são colocadas e que nos merecem toda a atenção. E, acima de tudo, porque foi aqui focado alguns dos instrumentos que nós somos defensores, eu diria, estamos na primeira linha da defesa daquilo que esses instrumentos representam. Por um lado, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, naturalmente, aprovado em Portugal durante a presidência portuguesa do Conselho da União da Europa, e naturalmente nós estamos em sintonia, e o Pilar, ele, de certa forma, é uma garantia para aquilo que nós vimos a defender. Outro instrumento é a Convenção Europeia para os Direitos para a Pessoa com Deficiência, e naturalmente isto também não dispensa aquilo que é um documento recente e que foi aprovado no final de agosto, que é a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência. Por isso, todas as questões que nos são colocadas, naturalmente nós dizemos sim, queremos que estes instrumentos sejam implementados, que se passe da narrativa para a prática, e a forma de colocarmos em prática, acima de tudo, é garantir uma boa cooperação, e a cooperação entre, obviamente, como já falámos, a governação, mas a cooperação com as organizações do setor social e solidário, sem dispensar, naturalmente, as empresas. Penso que alguém colocava a questão do projeto piloto do Jerónimo Martins. Claro que é importante. A Valor T, claro que é importante. Todas as ferramentas que colocarmos ao dispor para o cumprimento daquilo que está nos três instrumentos que eu falei há pouco, elas são muito bem-vindas e têm da parte das organizações todo o apoio e todo o reforço positivo. Não podemos, em nome de algumas ideias novas que vão surgindo ou de alguns projetos piloto que vão surgindo, dispensar a atenção que é necessário a algo que já tem, como disse os colegas bem, tem 20 anos de consolidação de uma resposta que garante processos de transição e que, acima de tudo, garante o cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência. E é isso que nós trazemos aqui, é esta questão da formação profissional, que é preciso uma resposta, é preciso, naturalmente, insistir mais na cooperação com as organizações, é preciso que o sistema tenha consistência e previsibilidade. Nós não podemos andar em sufoco nestes processos de transição. Sempre que há um processo de transição de quadros comunitários, entramos neste sufoco, não conseguimos responder com qualidade, quer dizer, a qualidade ela está implícita no trabalho que fazemos, mas ficamos frágeis na relação com as pessoas que apoiamos. E para termos uma ideia, nós neste momento estamos num momento não só de transição, que já tem as vulnerabilidades que já foram explicadas, mas num momento em que não sabemos, não conseguimos prever o futuro. Nós não sabemos o que é que o PT 2030 traz do ponto de vista do enquadramento desta resposta. E isto pode ser, a palavra colapsar, desagregar-se daquilo que foram anos de investimento, é uma realidade, que não está assim tão longe, e por isso é que trazemos isto à Assembleia para sensibilizar e para ter os senhores deputados ao nosso lado do ponto de vista da defesa daquilo que nos parece que é essencial. Obrigado. Obrigada. Nós agora sim voltaríamos a tentar o contacto com o doutor Mário Pereira, a ver se já não conseguiu entrar. Portanto, sendo assim,
eu peço imensa desculpa, mas são aquelas situações que nós não conseguimos controlar. Mas qualquer coisa que tenha ficado, qualquer contributo escrito, qualquer questão que achem que é importante fazer-nos chegar, eu renovo aquilo que vos deixei na fase inicial para que os próprios grupos parlamentares possam tomar posições, medidas, iniciativas, o que quer que seja, ou não fazer nada, também é sempre um direito dos grupos parlamentares naquilo que é a sua estratégia política, para que se nos pudessem fazer chegar, eu faria distribuir por todos os grupos parlamentares, naturalmente, porque só assim podemos ajudar melhor as pessoas com deficiência, que são às vezes os que têm menos voz para situações muito específicas. E também deixar-vos uma nota, esta é mais pessoal, naturalmente, que de facto aquela que é a preocupação com os períodos de transição nos quadros financeiros plurianuais é uma constante, e isso tem muito a ver com o facto de Portugal ser altamente dependente dos fundos comunitários e não ter verbas orçamentais próprias para fazer face muitas vezes àquela que é a problemática, muitas problemáticas, entre as quais a da deficiência. E, portanto, nós compreendemos perfeitamente, até para pessoas mais frágeis e que precisam de alguma previsibilidade. Sendo assim, bem-ajam por ter solicitado esta audiência, dar-vos nota que o Parlamento está sempre aberto e disponível para ouvir aquilo que é do interesse dos portugueses, porque é para servir que cá estamos, e, portanto, pedindo desculpa pelos problemas que tivemos aqui de comunicação, mas aos quais somos alheios, são frutos das circunstâncias. Agradeço-vos e, portanto, estava por encerrada esta audiência. Muito obrigada. Obrigado, senhor. Senhoras e senhores.